Podcast Tailândia News Brasil. Tailândia News Brasil. Um outro ponto de vista. Educação, economia, entretenimento, religião, política. As notícias do seu bairro com Tassiano Cassimiro. Olá, amigos que acompanham o Tailândia News Brasil. Pois bem, a Promotoria de Minas Gerais denunciou à Vara de Unair na última quarta-feira, 22, um homem que foi flagrado em um bar usando uma braçadeira, imagine, uma braçadeira com a suástica nazista. A promotoria pede a condenação do homem pelo artigo 20, parágrafo 1º da Lei 7.716 de 1989, que prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa a quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica para fins de divulgação do nazismo. É verdade que o nazismo tem outros símbolos, como a águia em cima da suástica, que era o símbolo do partido nazista. É só para vocês se situarem um pouco, né, no pano de fundo, na história e ver a gravidade da atitude desse homem, que com certeza será punido nas formas da lei. Mas por trás deste episódio nós temos aí um espírito que parece desejar se manifestar de maneira intensa no nosso Brasil, e isso é muito perigoso e nós precisamos estar muito atentos. Então, só para vocês terem uma ideia, de 1 de setembro de 1939, que é a data da invasão da Polônia, a agosto de 1945, quando o Japão se rende, vejam bem, ao todo morreram cerca de 60 milhões de pessoas. Este foi o saldo deixado ao fim da Segunda Guerra Mundial, por que não dizer vítimas do nazismo de Adolf Hitler. A guerra durou 2.174 dias, muitas pessoas morreram, crianças, mulheres, mais de 6 milhões de judeus. Então não se pode brincar com esse tipo de apologia ao nazismo. No livro Mein Kampf, inclusive tenho ele nesse momento aqui do meu lado, o Mein Kampf, escrito por Adolf Hitler, que significa minha luta. Ele descreveu o símbolo da bandeira nazista da seguinte forma: o vermelho expressou o pensamento social subjacente ao movimento, o branco, o pensamento nacional, e a suástica significou a missão que nos foi atribuída a lutar pela vitória da humanidade ariana. Lembrem que Hitler defendia a supremacia da raça ariana, então a lutar pela vitória da humanidade ariana e ao mesmo tempo o triunfo do ideal do trabalho criativo. Vou trazer para vocês aqui uma informação muito importante. Só no Brasil, segundo a antropóloga Adriana Abreu, temos ao menos 334 células neonazistas em atividade. Ela identificou, por exemplo, 17 movimentos distintos, como hitleristas, supremacistas, separatistas, que simplesmente negam a historicidade do Holocausto, como também seções locais da Ku Klux Klan. E ainda nesse contexto, não podemos esquecer que o ex-secretário demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, o Roberto Alvim, no dia 16 de janeiro, ele publicou um vídeo com trechos do discurso de Joseph Goebbels, que nada mais, nada menos era o ministro da propaganda nazista, o que causou reação no mundo inteiro e da comunidade judaica, que simplesmente em nota disse o seguinte, abre aspas, não é apenas um plágio do ministro da propaganda do governo nazista, é um plágio estético, cultural, ideológico. Não estamos diante de um discurso com aspectos fascistas, estamos diante do próprio discurso nazista, diz a nota do grupo judeu
Judeus pela Democracia. Diante deste quadro, deste episódio de Unair, e parabéns para a promotoria que agiu de maneira rápida, buscando perante a lei a punição para este homem que apareceu em um bar usando essa braçadeira com a suástica nazista. Nós precisamos analisar que parece que estamos vivendo um período meio louco, né? Onde as pessoas resolveram, de certa maneira, saírem do armário e flertar publicamente com ideologias desumanas, cruéis, radicais e intolerantes. Diante de situações dessa natureza, devemos todos nós repudiar tais ações, repudiar qualquer apologia a esses tipos de movimentos e também repudiar qualquer manifestação que propague o nazismo. Então, eu parabenizo a promotoria de Minas Gerais que denunciou este homem e que ele seja punido nas formas da lei. E quero aqui concluir indicando para você que deseja saber sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial e aí ver um dos porquês ou os porquês de não termos que alimentar de forma alguma esse tipo de manifestação. Eu indico o livro de Martin Gilbert, A Segunda Guerra Mundial, considerado pelo New York Times como simplesmente magistral. O livro é muito bom mesmo, tem cerca de 974 páginas, mas é muito gostoso, muito fácil de ler, nos apavora em determinados momentos, mas por meio desse livro, tem muitos outros livros interessantes também, mas esse livro tem uma linguagem realista extraordinária e mostra os horrores da Segunda Guerra Mundial, mas mostra, graças a Deus, o fim do nazismo de Adolf Hitler, nazismo esse que forças desejam ressuscitar em solo brasileiro. Então, muito obrigado e até o nosso podcast. Podcast Tailândia News Brasil. Tailândia News Brasil. O outro ponto de vista. Educação, economia, entretenimento, religião, política. As notícias do seu bairro com Tassiano Cassimiro.